primeiro agradecer ao IEPG pela excelente oportunidade de falar num período tão difícil, de um contexto tão atípico. Nós nunca passamos certamente por isso. Nós ouvimos falar em planos de contingência, a gente ouve falar em situações de plano B, como eu havia dito no início, a questão das certificações da ONA, da Kementum, da ONA, da Joint Commission, da Joint Canadense, quando se fala em plano B, em plano de contingência, mas a gente vive agora um plano de contingência verdadeiro, né? Um plano de contingência diante de uma situação que a gente nunca atravessou. Por exemplo, a questão dos hospitais de campanha, que eu quero falar um pouco mais adiante. Então, a farmácia clínica hospitalar, ela se encontra num contexto, numa situação pelo qual ela nunca atravessou. E o farmacêutico hospitalar, nessa situação, nesse cenário, ele vai precisar adquirir posturas, comportamentos e atitudes muito diferentes daquelas que ele tem normalmente numa situação onde não há esse tipo de fator externo que traga tanto incômodo e que traga tanta preocupação. Primeiro dizer que o farmacêutico clínico hospitalar, ele faz parte da linha de frente. Claro que aqui não se trata de uma questão de protecionismo em relação à profissão farmacêutica ou em relação a outra profissão qualquer, mas o farmacêutico, a partir do momento em que está contextualizado na atenção ao paciente, talvez não tão direta em alguns hospitais, em outros sim, ele compõe a linha de frente, ele compõe o atendimento ao paciente. E não porque ele simplesmente entrega ou dispensa o medicamento, mas também porque ele, através da dispensação, ele vai fazer recomendações, orientações, o próprio monitoramento dos medicamentos que vão ser utilizados. Portanto, essa é uma primeira questão que eu gostaria, que eu acho importante, que eu gostaria muito de abordar com todos aqui, essa atividade do farmacêutico como sendo lá um profissional da linha de frente, né? Nós estamos enfrentando uma outra realidade muito interessante nesse contexto da Covid-19, que é a telemedicina, e também tendo que nos adequar a esse atendimento que muitas vezes ele não é feito de forma direta, naquela conversa, naquele tete-a-tete junto ao médico. O atendimento acaba acontecendo através de meios eletrônicos. Meios eletrônicos os quais o farmacêutico está acostumado a atuar. Mas especificamente na questão do Covid-19, nós temos um apreço e uma necessidade maior de adesão ao prontuário eletrônico do paciente, ao registro das informações em prontuário. Então passa a ser muito mais importante que essas informações sejam fidedignas, que elas sejam registradas, porque somente com elas, em se tratando de uma situação à distância, como na telemedicina, é que o farmacêutico vai conseguir acompanhar essas informações oriundas do paciente. Portanto, a telemedicina é uma nova realidade e que a própria legislação farmacêutica tem se encarregado de atender a essa questão, visto que o paciente não vai poder ir a um ambulatório, por exemplo, para pegar uma receita para uso de medicamento de uso crônico, porque isso vai acabar expondo ele ao risco de contrair a doença. Então, isso é mais uma questão que eu gostaria de abordar aqui, que é a questão relacionada à telemedicina. Nós temos, diante da nossa realidade hoje, amigos que estão nos acompanhando, aliás, muita gente, que bom, muito obrigado a todos aí por acompanhar a nossa live. Mais uma vez, parabéns ao IEPG, que sem dúvida nenhuma é a empresa líder, o instituto líder em pós-graduação, um dos mais importantes do Brasil, e digo que na região centro-oeste, na região central do Brasil, sem dúvida é o instituto mais importante. E mais uma situação muito peculiar a nós aqui, amigos e turma, é o paciente geriátrico, porque o paciente geriátrico ele passa a ter uma contextualização ainda mais importante. Eu costumo dizer que na farmacologia nós até então tratávamos o paciente geriátrico, o idoso, como um paciente especial, junto com a pediatria, junto com o lactente, junto com os nefropatas, junto com a hepatopata, junto com a gestante, etc. A prevalência que a população idosa tem na população brasileira, estamos falando aí em alguma coisa em torno de 14,5% da população brasileira formada por idosos, algo em torno de 27,5 milhões de idosos. Lembrando que o idoso no Brasil é aquele que tem acima de 60 anos, mas com esse contexto
da população idosa, esse paciente ele é mais frequente, ele não é tão especial no sentido de ser uma exceção. Hoje ele é frequente. Então, o monitoramento de uso por esse paciente, do uso do medicamento, a questão das reações adversas, as interações medicamentosas passam a ser ainda mais preocupantes para nós farmacêuticos. Uma outra anotação que eu fiz e gostaria de citar aqui com vocês, em relação a esse novo contexto da Covid, é o monitoramento dos antibióticos, a metodologia do stewardship de antibióticos, né? O stewardship, acho que muitos conhecem, mas para aqueles que não conhecem, esse monitoramento, a gente não consegue traduzir o termo stewardship, mas seria uma espécie de gerenciamento do uso de antibióticos por parte dos pacientes. Esse gerenciamento feito pelo farmacêutico para os pacientes, em uma situação de pandemia, também encontra algumas dificuldades. Primeiro porque há uma questão de adesão a protocolo por parte do clínico, do médico, e isso é de vigilância do farmacêutico. E segundo, porque o farmacêutico nem sempre terá condições do acesso mais próximo ao paciente, até porque esse paciente, muitas vezes isolado, ele não vai ter aquela visita ou vai ter aquela presença contínua do farmacêutico. Anotei aqui também a participação muito importante do farmacêutico clínico nas comissões hospitalares. E essas comissões ativas agora, porque a necessidade da elaboração de novos protocolos ou da adequação dos protocolos já existentes. Então a gente pensa em comissão de controle de infecções, nós pensamos em com a lista padronizada, nós pensamos também na equipe de nutricional, um protocolo de quimioterapia, e esse paciente ele está em uma situação de isolamento. Né? Portanto, a questão do plano de contingência. Eu vou citar aqui algumas questões muito importantes e rechear aqui nossa colaborem, participem com perguntas, com comentários, como já estou vendo alguns aqui, aliás, muitas pessoas conhecidas aqui. Um abraço aí para Carolina Moll, para Ana e os colegas aí que estão acompanhando aqui a nossa live. Dizer mais uma vez que a Suzana acabou de entrar, que é um grande prazer estar mais uma vez aqui falando, e esse é o papel também de um profissional de saúde, ele multiplicar a informação. O profissional de saúde que coloca à disposição para fazer uma live, que se coloca à disposição para fazer uma apresentação, ele não tem o intuito, talvez algumas exceções, de estar adotando uma posição de estrelato, uma posição, pelo contrário, ele faz aquilo que é inerente à sua profissão, que é fundamental, porque ser farmacêutico também é multiplicar a informação, também é orientar as pessoas através desse tipo de informação num período tão difícil. Portanto, muitas vezes existem críticas no sentido de que, mas o farmacêutico não aparece, só se fala do médico e etc. Mas nós temos que aproveitar essas oportunidades para trazer a informação aqui através de uma live, ou você através do contato que você tem na sua comunidade, na sua família, até porque a gente vive hoje num contexto da universidade do WhatsApp, as pessoas confiam mais no WhatsApp, mais nas informações que vêm pelo WhatsApp, do que na revista Lancet, na revista Nature, nos guidelines dos grandes hospitais do mundo inteiro. Então a nossa preocupação, essa necessidade de transmissão da informação, ela é muito importante. Então eu anotei aqui algumas questões fundamentais para os farmacêuticos clínicos, né? Primeiro, se manter ativo e participativo na elaboração dos protocolos clínicos. Então, o farmacêutico clínico hospitalar, ele é mais um elemento fundamental junto às equipes no que diz respeito ou à reavaliação ou à elaboração de protocolos clínicos. O farmacêutico clínico entra no protocolo clínico com as orientações relacionadas à reação adversa, a interações medicamentosas, ao aprazamento, à concentração, via de administração, ao monitoramento. Então ele é um profissional muito ativo. Agora, dificilmente alguém vai bater na porta da farmácia e vai dizer assim, você tem que ter a proatividade,
tem que ter a iniciativa. E uma palavra que está muito em moda hoje, o empreendedorismo. Empreender significa isso também, você buscar, você criar a situação, né? Como diria Geraldo Vandré, famoso compositor lá dos anos 70, que sofreu muito com a ditadura, ele dizia, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então nós temos que fazer a hora para que as coisas aconteçam efetivamente. Uma questão importante do farmacêutico clínico também relacionada aos recursos humanos. E aí há uma sensibilidade, há um cuidado que nós devemos tomar dentro dos hospitais. Primeiro, cumprimento da etiqueta respiratória. Então, os fluxos dentro da farmácia hospitalar, respeitando a etiqueta respiratória. Nós sabemos que muitas vezes, grande parte das farmácias hospitalares no Brasil não tem aquela área, aquela dimensão da forma que nós gostaríamos. Muitas vezes uma área onde o contato acaba ficando muito próximo. Então é importante evitar, estabelecer fluxos onde as pessoas consigam desenvolver o seu trabalho sem que necessariamente haja aglomeração, se isso for possível. Muitos podem dizer, mas Gustavo, eu trabalho no hospital onde a farmácia ela tem, sei lá, 30 metros quadrados, 40 metros, e que é, infelizmente, a realidade de muitos hospitais no Brasil. Mas o que nós podemos fazer, então? Tentar adequar os fluxos, talvez até fazendo algum tipo de alteração no sistema de dispensação para 24 horas, para ter uma redução menor de vai e vem dentro da farmácia, e etc., né? Tomar muito cuidado com a higienização das mãos dos funcionários da farmácia. Então, manter o álcool em gel dentro da farmácia, procurar junto com o CCH locais mais próximos, pia para os funcionários da farmácia lavarem as mãos, com a toalha de papel, com toalha para ele secar as mãos, quer dizer, de forma que ele possa também se proteger no ambiente de trabalho. A gente sabe que muitas farmácias mal têm uma pia dentro da farmácia, é importante que haja essa questão também. Eleger entre os funcionários da farmácia, você, farmacêutico clínico, coordenador, tem um risco maior ou que pertençam aos grupos de risco ou que tenham um risco maior quanto à comorbidade. Então, normalmente, numa farmácia hospitalar, você vai ter aquele funcionário com uma idade mais avançada, ou aquele funcionário que é portador de diabetes, ou o funcionário que tem asma. Claro que eu não vou mandar ele para casa, a não ser que ele esteja com a doença numa situação mais avançada, exacerbada, aí claro que ele não pode ter nenhum tipo de risco. Mas, se possível, promover escalas para esse funcionário mais flexíveis, ou evitar que ele fique em contato mais próximo com as regiões do hospital ou diretamente com os pacientes. Então, preservar a saúde dos seus funcionários também. Portanto, eu coloquei flexibilizar as escalas, né? Na questão logística, muito importante, dentro da farmácia hospitalar, a atividade do farmacêutico, e aqui mais um recado importante, quando você se propõe a ser um farmacêutico hospitalar e você busca, dentre os seus objetivos, a atividade clínica, entenda que o farmacêutico hospitalar, dentro de todo o âmbito de atuação que ele tem, que é inerente à atividade dele, ele também vai atuar na logística, ele também vai atuar na dispensação, ele também vai atuar eventualmente na manipulação ou na diluição de quimioterápicos, ele também vai atuar na farmacovigilância, enfim. Ser farmacêutico hospitalar não é ser exclusivamente farmacêutico clínico. Eu posso ter o objetivo na clínica de desenvolver, que é o que a gente vê muitos colegas fazendo isso hoje, mas lembrar que a atividade clínica ela está dentro do compêndio da atividade hospitalar. E nesse compêndio eu destaco aqui a atividade de logística. Atividade logística. E essa atividade logística em tempos de pandemia, o que a gente tem que ter cuidado? Primeiro, né, aqueles itens que têm maior uso, ter o cuidado para que não falte, para que a demanda não seja afetada por uma solução de continuidade, pela falta do produto. Na questão dos materiais, não pode faltar EPI. E aí, as programações de compra que a farmácia, direta ou indiretamente, atua, deverão, essas programações, preservar a condição, o cuidado de que não haja falta de máscara, de luva, de aventais, etc, etc. Tá? Turma, uma outra coisa muito importante, ainda com relação à logística, pensar nas cotas de abastecimento. Então, quanto menor for a quantidade de vezes em que alguém da farmácia se desloca até um setor para fazer um atendimento, nesse período de pandemia, que é um período atípico, melhor. Então, se a sua cota é 2 vezes por dia,
talvez pensar em aumentar essa cota para uma periodicidade maior, se ela é 3 vezes por semana, talvez para a semana toda. A mesma coisa o abastecimento das farmácias satélites, também um outro olhar que a gente precisa ter. Com relação à dispensação, evitar aquilo que a gente chama de o uso do papel. Hoje, também pela questão da pandemia, o fato do manuseio do papel, porque esse papel que vai, esse papel que vem, essa solicitação que é feita lá no postinho de enfermagem, vem para a farmácia, eu checo, eu separo, eu envio, alguém lá dá um cheque, dá um tique, né? Eu destaco, trago a minha via, quer dizer, todo esse manuseio de papel que circula dentro do papel, também como um elemento que pode disseminar a doença. Então, essa questão do paperless, né? Do less paper, de não usar papel, utilizar a funcionalidade do prontuário eletrônico, ela se torna também muito importante e bastante significativa. Não usar papel e usar os meios eletrônicos digitais para ter a menor segurança do papel possível. Uma outra questão como eu disse anteriormente, tentar manter a dose unitária por um período maior. Se você faz dose unitária por troca de horário de turno de enfermagem, por troca de plantão, volte a pensar na ideia de fazer para 24 horas. De novo, isso é uma questão atípica. A gente sabe das vantagens de ter a reposição por dose unitária por plantão, por turno, mas quanto menor for o contato, quanto menor for a circulação de pessoas da farmácia para o posto de enfermagem e vice-versa, melhor. A gente não vai desabastecer os postos de enfermagem, mas a gente vai conseguir fazer um atendimento otimizado dos medicamentos e materiais para esses setores. Os fluxos de abastecimento no ambulatório, a mesma coisa, a farmácia ambulatorial, a farmácia do pronto-socorro, a farmácia do pronto-atendimento. Então esse fluxo também tem que ser otimizado, tanto o fluxo de atendimento quanto o fluxo de abastecimento. A farmácia tem que estar muito atenta para que não tenha esse risco de exposição maior nessas questões. Turma, uma outra coisa muito importante, e aí peço a atenção de todos aqui, muito cuidado com as devoluções. Então, na farmácia hospitalar, muito comum, você faz o abastecimento dos setores e esses produtos que não são utilizados pela enfermagem, porque o paciente teve alta, porque o médico mudou a prescrição, porque o paciente foi transferido para a UTI ou da UTI foi para a enfermaria, enfim, esses itens que são devolvidos para a farmácia precisam ser higienizados ou sanitizados, porque eles estavam no posto de enfermaria. Um cuidado para que a gente não comprometa a saúde dos profissionais que vão depois manusear esses itens e colocá-los de volta lá no estoque. Se você tem no seu hospital um atendimento ambulatorial, um atendimento feito para pacientes de ambulatório, pacientes que vão na farmácia do ambulatório para retirar o medicamento com a receita, tente estabelecer fluxos mais otimizados. Primeiro, cuidado com as filas, as pessoas ficam do lado de fora da farmácia, pode ser num posto de saúde, pode ser numa unidade básica, para pegar o medicamento ali no guichê da farmácia. Vamos organizar as filas, colocar faixas no chão para manter a distância de 2 metros. Vamos manter alguém da farmácia nessa fila, orientando, monitorando, para que não haja aglomeração. Vamos fazer uma triagem das receitas na própria fila, aliás, isso muitas vezes já é feito, para que esse indivíduo que está lá na fila 1 hora, meia hora, 40 minutos, ele, além de chegar lá na frente e não ter o remédio dele, ele também corre o risco de se contagiar estando ali na fila com outras pessoas. Então é muito importante também um contexto dentro da farmácia clínica hospitalar, a farmácia ambulatorial, a organização, a otimização dessas filas. Eu vi e achei muito interessante no hospital em São Paulo, que eu fui fazer uma visita agora durante a pandemia, um projeto de consultoria que realizei no hospital cirúrgico, mas aí tivemos que ter uma atenção para um hospital ambulatorial também nesse projeto, a colocação de cestas. Então, na farmácia, no guichê, onde faz o atendimento, as pessoas colocam a receita na cesta, a farmácia puxa, faz o contato nesse momento. O contato nesse momento, ele é dispensável. Lá na frente, o contato volta a ser importante, o cumprimento, o aperto de mão, a saudação, mas nesse momento é a gente zelar pela saúde, até porque muitas vezes as pessoas que a gente atende ali são pessoas de uma idade mais avançada e a gente precisa
para que essas pessoas não corram nenhum risco, justamente no momento em que elas vêm retirar o seu medicamento, né? Na farmácia clínica, mudou o perfil de pacientes que são admitidos nos hospitais hoje? Mudou. Veja que nós chegamos a números, por exemplo, no estado de São Paulo, onde 90% das UTIs estão ocupadas por pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19. Ou seja, o perfil epidemiológico, o perfil nosológico, o perfil de pacientes que hoje estão admitidos nos hospitais, ele se tornou diferente. Portanto, o perfil farmacoterapêutico, o perfil de consumo também foi alterado. Com relação a isso, obviamente que alguns elementos, alguns passos, como por exemplo, a conciliação medicamentosa, ela passa a ter uma significância ainda maior, porque eu passo a ter uma presença mais acentuada, maior, de pessoas pertencentes ao grupo dos idosos, que fazem uso normalmente de polifarmácia. Então será necessária uma avaliação prévia desses medicamentos que esse idoso, que há 2, 3 dias, está rígido e agora ele está internado aqui no hospital. Então, esses medicamentos que ele faz uso, a levotiroxina, porque ele tem hipotiroidismo, a hidroclorotiazida, porque ele é hipertenso, toma diurético, o enalapril, porque ele toma inibidor de enzima, a metformina, porque ele é diabético, enfim, todos esses medicamentos sendo avaliados e sendo mantidos a partir da entrada do paciente para dentro do hospital, ou seja, a farmacêutico obedecendo ao consumo regular daqueles medicamentos que ele já faz uso. Outra questão importante que eu notei aqui também é verificar o aprazamento desses medicamentos com o intuito de, obviamente, manter aprazamentos mais longos, porque quanto menor for o número de vezes em que há o contato da enfermagem com o paciente, é um contato menos frequente, é um risco menor de contágio. E a gente tem assistido com muita preocupação e muita tristeza o grande número de profissionais da enfermagem contaminados pelo vírus, pelo SARS-CoV-2. Talvez essa possa ser também mais uma forma nesse contato. Anotei aqui também a questão do monitoramento das interações medicamentosas. E aí chama atenção para esses medicamentos que vêm sendo utilizados com maior frequência, como é o caso da azitromicina, através de recomendação do governo federal, com a hidroxicloroquina, os corticoides que vêm sendo usados em grande quantidade, as drogas anti-inflamatórias, os medicamentos com ação anticoagulante, ou seja, medicamentos que têm, por característica natural, uma grande incidência de interação medicamentosa. Então o farmacêutico vai ter que estar mais atento ainda a essa maior prevalência de interação medicamentosa em pacientes internados, admitidos com SARS-CoV-2, com Covid-19, para que ele possa, então, adequar essa prescrição, fazer a intervenção farmacêutica no sentido de evitar problemas maiores. Mais uma vez, e aí não querendo ser repetitivo, mas sendo, como diria o Jô Soares, atenção aos protocolos. O farmacêutico precisa participar dos protocolos, ele precisa requisitar a sua participação, ele precisa ser membro das comissões, dos comitês, dos grupos que são formados para revisão de protocolo. Isso é uma função também do farmacêutico. No caso dos antibióticos, eu comentei lá do stewardship, o descalonamento, a adoção de antibiótico terapias que respeitem o protocolo de antibióticos do hospital. Haja vista que, em fase avançada da Covid-19, esse indivíduo vai normalmente ser acometido de alguma infecção bacteriana. Então, sendo uma infecção bacteriana, em adesão ao protocolo, ele vai passar a fazer uso, certamente, de algum antibiótico que conste no protocolo do hospital, que seja um beta-lactâmico, que seja um macrolídeo, que seja um carbapenêmico, que seja uma quinolona, que seja um glicopeptídeo, dependendo de qual infecção, normalmente se for pneumonia, uma pneumonia comunitária, ou uma pneumonia hospitalar, levando em consideração que ele vai estar muitos dias na UTI, esse antibiótico com acompanhamento também do serviço de farmácia, a gente não pode esquecer disso. Monitoramento
do volume e do recebimento de eletrólitos e principalmente da soroterapia. Então, o paciente admitido, o paciente institucionalizado, o paciente internado, normalmente nesse estágio, nessa situação de acometimento pelo SARS-CoV-2, a hidratação se torna muito importante e também o uso dos eletrólitos. Mas, de novo, por serem pacientes, em sua grande prevalência, idosos, muita atenção, monitoramento, por exemplo, do potássio, se o paciente pode receber o potássio, em que concentração, ou se é um soro apenas para manutenção hídrica ou hidroeletrolítica, como a gente costuma dizer no linguajar mais técnico. Então, essa atenção do farmacêutico para esse paciente que está recebendo o eletrólito. E ainda também lembrar nas terapias, nos protocolos para o tromboembolismo venoso. O paciente vai ficar 20, 30, 40, pacientes que ficam 50 dias na UTI, então vai ser necessária a utilização de algum esquema para prevenção de tromboembolismo, e essas drogas passam também a fazer parte do contexto de atuação do farmacêutico, haja vista o monitoramento que tem que ser feito quanto a tempo de proteína, quanto a INR, quanto também a possibilidade de interação medicamentosa com outras drogas, enfim, uma situação também que vai requerer uma atenção específica do farmacêutico. Se possível, com relação ao uso dos analgésicos, nós tivemos no começo da pandemia algumas recomendações e alguns alertas relacionados ao uso de alguns anti-inflamatórios não esteroidais, com atenção para o naproxeno. Embora os estudos que foram feitos logo em seguida não tenham encontrado nenhum tipo de contraponto, de contraposição no uso dessas drogas, por uma questão de precaução, no caso dos analgésicos, nós temos recomendado os guidelines, eu tenho me baseando no guideline da American Society of Health Pharmacists, que é a Sociedade Americana de Farmácia Hospitalar, de que seja priorizado o uso do paracetamol. Os americanos não usam dipirona. Então, como aqui no Brasil a gente usa bastante dipirona, a gente poderia colocar a dipirona e o paracetamol, se possível. É diferente de nós, por exemplo, em um paciente que faça uso de enalapril, captopril, pedir que ele mude, porque também houveram algumas questões lá no início da pandemia, dizendo que pelo aumento da expressão dos receptores de AC2, os receptores de conversão de angiotensina 1 e 2, do tipo 2 nesse caso, poderiam aumentar a expressão desses receptores. A gente vai lembrar que os AC2 são justamente, o AC2 é justamente aquele receptor através do qual o vírus se conecta através da sua ponta, da ponta do receptor do tipo S, na célula, através do receptor AC2, se recomendou a princípio que não fossem utilizadas essas drogas. Mas, como também não foram encontradas contra-argumentações suficientes para que fosse retirado esse produto ou proibido, os pacientes continuam usando, que é muito mais importante a adesão a um protocolo de antihipertensivo, tomando lá o captopril, o nalapril e etc., linezolpril e outros, do que deixar de usar. Mas no caso dos analgésicos, a gente consegue fazer esse manejo de não utilizar naproxeno principalmente, e de se utilizar o paracetamol e a dipirona. Muita atenção com a farmacovigilância. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando com um perfil, um perfil de idade e perfil de pacientes não tão comum nos hospitais. Eu digo com relação à frequência. E o idoso, ele tem uma suscetibilidade maior aos medicamentos do que uma pessoa, um jovem adulto, por exemplo. Consequentemente, a possibilidade do idoso desenvolver reação adversa, ela vai ser maior. Ela vai ter um aumento exponencial. Porque o idoso tem questões que a gente sempre lembrar e são importantes, como alteração do pH gástrico, como redução da capacidade de absorção através da motilidade gastrointestinal que é alterada, como redução do volume hepático, consequentemente, alteração da capacidade de biotransformação, como alteração dos valores da fração microsomal hepática CYP450. Então, todas essas questões farmacocinéticas, elas mudam o perfil do medicamento dentro do organismo do idoso. Consequentemente, elas vão expor o idoso a uma suscetibilidade maior, como eu disse anteriormente, de desenvolver uma reação adversa. Ou seja,
os meios de monitoramento, os meios de reconhecimento de reação adversa nos hospitais agora, com essa nova situação, eles passam a ter uma importância maior, porque a frequência de reações adversas ela vai ser maior. Eu quero fazer um registro aqui também, no que diz respeito à atuação do farmacêutico hospitalar, atuação do farmacêutico clínico nos hospitais de campanha. Os hospitais de campanha, é importante lembrar que são hospitais que estão sendo erguidos, alguns já erguidos em funcionamento, como aqui em São Paulo, o Hospital ali no Pacaembu, o Hospital no Anhembi, no Rio de Janeiro, alguns hospitais também já em funcionamento, em outros estados também. Os hospitais de campanha, eles têm como objetivo suprir uma necessidade atípica, uma necessidade que é determinada por uma pandemia, como se fosse um hospital construído durante uma guerra. Claro que a gente não vai esperar do hospital de campanha o mesmo nível de estrutura de um hospital comum. Mas é importante dizer também que nem por isso o hospital de campanha tem que ser um hospital mequetrefe, meia boca, que não atenda a padrões de qualidade. Não é porque ele não tem paredes de alvenaria, tubulações, teto, heliponto e etc, etc, que ele não precisa seguir os mesmos padrões, ou chamado padrão ouro, de um hospital, como a gente já reconhece, os hospitais que já existem, que têm em funcionamento. Portanto, uma primeira questão muito importante é quanto à qualidade, quanto ao nível de instalação, eu vou falar da farmácia especificamente, dentro desse hospital de campanha. Então a farmácia do hospital de campanha, com todo respeito, ela não pode ser um puxadinho, um local lá no canto da lona, onde a gente coloca lá uma prateleira de aço, coloca as caixinhas de medicamento e fala, beleza, a farmácia... Não, porque nós estamos com medicamento, nós estamos com produtos que seguem as regras de conservação e temperatura, abrigo da luz, umidade e outras, contaminação microbiológica em alguns casos, muitos termolábeis guardados em geladeira, em que condições vai funcionar essa geladeira? Eu vi colegas relatando que nos primeiros dias, até que chegava a geladeira, foram colocadas caixas de isopor. Será que na temperatura ideal dentro de uma caixa de isopor? Então, hospital de campanha, então o foco. Farmácia de campanha. O que é a farmácia do hospital? Vai seguir as mesmas peculiaridades de uma farmácia hospital que funciona normalmente. Claro, com algumas questões mais peculiares que a gente vai compreender desde que elas não interajam negativamente, primeira coisa, com a conservação dos medicamentos. Depois, em segundo ponto, como é que nós vamos estabelecer o fluxo de trabalho dentro dessa farmácia hospital de campanha, como é que é estabelecido o fluxo de dispensação, qual o número de leitos desse hospital de campanha, como é que eu vou contar? Aí eu recomendo, eu enquanto vice-presidente da SBRAF, alguns anos atrás, e aí nós temos a SBRAF, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, nós temos um guideline que foi feito pela SBRAF lá em 2009, aliás, por muita coincidência, na cidade de Goiânia, no congresso que tivemos em Goiânia. Aí recentemente ele foi atualizado no congresso da SBRAF no Rio de Janeiro. Então nós temos, a SBRAF tem um guia onde ela determina qual a quantidade ideal de farmacêuticos para cada X número de leitos. Qual a quantidade ideal para o número de auxiliares de farmácia para cada X número de leitos. Então, depois, eu vou deixar aqui no final meu WhatsApp e o meu e-mail, posso depois passar para aqueles que tiverem interesse, esse guia em PDF atualizado. Então, primeiro, o número de leitos. A farmácia está compatível ao atendimento para esse número de leitos do hospital de campanha? De novo, o hospital de campanha não é um hospital de segunda linha, meia boca. Não é porque ele é um hospital de campanha que ele tem que ser um hospital, não é um acampamento. É isso que eu quero dizer. Tá? E a gente sabe que as entidades governamentais têm tido muito cuidado com isso. Pelo menos o que a gente tem observado nos hospitais de campanha no Brasil, que eles têm seguido, sim, essas recomendações de padrão ouro. Mas caso não sigam, porque as notícias vão fluindo,
que isso seja denunciado. E no caso, precisa estar atento para que essa farmácia siga o mesmo padrão ouro do hospital de campanha. Ao atuar no hospital de campanha, também uma outra questão importante, a gente não pode esquecer que esse hospital de campanha ele vai ter uma relação de itens padronizados específica para esse tipo de atendimento. Ou seja, quando nós aprendemos a fazer uma lista padronizada, quando a gente aprende ou quando a gente começa a utilizar o RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, para a partir dele, pelo DCB, construir uma lista padronizada de acordo com as peculiaridades do hospital, a gente também tem que lembrar que por ser um hospital com um perfil muito específico, os itens que ali vão constar devem atender a todas essas especificidades, principalmente quanto à questão da criticidade dos itens que são utilizados ali. Como eu falei, corticoides, anticoagulantes, anti-inflamatórios e principalmente os antibióticos. São itens muito comuns aos hospitais de campanha, drogas vasoativas, muito comuns aos hospitais de campanha. Agora, itens que talvez não sejam peculiares de campanha, como por exemplo, antihipertensivos, antidiabéticos orais e medicamentos para doenças crônicas ou crônico-degenerativas também deverão constar. Mais uma questão importante é o cuidado, você farmacêutico que circula de um hospital de campanha e vai em seguida para o hospital que você atua fora do hospital de campanha, porque é a realidade de muitos profissionais de saúde hoje no Brasil. Eu trabalho no hospital de campanha, mas eu dou plantão num outro hospital e eu tenho esse trânsito de um lugar para outro, então muito cuidado com o seu jaleco, muito cuidado com a higienização, porque você sai de um ambiente onde há um grande potencial de pessoas contaminadas e você vai para um outro ambiente onde nem sempre o cenário é o mesmo. Você pode sair do hospital de campanha e ir para o hospital geriátrico, imagina o risco. Ou você sai do hospital de campanha e vai para um hospital que você trabalha, que é uma maternidade, ou um hospital pediátrico. Então, é importante ter esse respeito a essa circulação. Bom, em ideias gerais, essas são as recomendações para o farmacêutico clínico no cenário da pandemia. Eu quero, nessa parte final aqui, lembrar algumas questões muito importantes do perfil desse farmacêutico clínico nessa situação da pandemia e gostaria muito de pedir a atenção de todos e depois aqui novamente as perguntas e participações das pessoas, né? Primeiro, empreender. Então é uma situação atípica, é uma situação diferenciada, é uma situação que vai te colocar sob pressão, vai te colocar na parede e vai fazer com que você, como farmacêutico, você com o potencial que você tem, empreenda, pense novos métodos de dispensação, novos fluxos, enfim, contribua efetivamente nos protocolos, como eu tenho dito. Empreender nesse tipo de situação é muito importante. Segundo, você farmacêutico no hospital de campanha, você farmacêutico no hospital que você atua, você é um profissional de muita credibilidade, então você tem que zelar pela sua credibilidade. E como é que eu zelo pela minha credibilidade? Me preparando, lendo, me atualizando, conhecendo tudo o que está acontecendo sobre essa doença, os dados. É uma doença nova, turma. Os coronavírus foram descobertos em meados dos anos 60, são 4 que normalmente infectam as pessoas. A segunda causa de resfriado comum, a primeira é por rinovírus, a segunda é pelo ribovírus, que é o coronavírus. Lembrando que existem 3 tipos de vírus, o ribovírus, o desoxivírus e o vírus que afeta humanos de maneira mais importante, seguido do SARS, que é aquele do ano 2002-2003, da MERS 2012-2013. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus que a gente a cada dia vem aprendendo com ele. Inicialmente se acreditava que ele era um vírus sistêmico, aliás, desculpa, era um vírus respiratório. Agora a gente começa a ver as implicações sistêmicas desse vírus. Outra questão muito importante, a capacidade de ouvir e responder, a capacidade de ouvir, aprender e responder à altura, responder dando a informação precisa, porque as pessoas, os médicos, os enfermeiros, eles precisam da atuação do farmacêutico, você tem que você precisa estar preparado para fornecer essas informações de maneira convincente, né?
Eventualmente vai ser importante você tomar essas posturas de iniciativa. Lembra uma frase do latim que os advogados usam muito, que é o priori in tempore potiori in jure, né? Quem se adianta no tempo tira vantagem no direito. Então, sempre se adiantar nessas situações, nessas questões importantes, não esperar que o problema aconteça. Nessa condição de pandemia, a gente vai atuar com estruturas diferentes. De repente você trabalhava no hospital, você trabalha no hospital que o perfil era um tipo de paciente, era um tipo de faixa etária, até mesmo a questão social, e agora, através das próprias medidas governamentais, os hospitais privados vão ceder leitos para o Sistema Único de Saúde, consequentemente vai mudar um pouco o perfil de pacientes que você atende, mas você é um profissional de saúde, você tem que estar habituado com toda essa circunstância nova. Então, o farmacêutico clínico, novamente, ele tem a grande oportunidade agora, nessa pandemia, talvez da pior forma possível, de se mostrar, de se colocar à disposição de maneira valorosa para contribuir, não para que ele seja o melhor da equipe, não existe o melhor, existe aquele que é o necessário. Então, o farmacêutico como elemento necessário para prover saúde, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Novamente, eu queria parabenizar o IEPG que atua na formação de profissionais farmacêuticos no Brasil. Dizer que é muito importante para o farmacêutico que pensa em trabalhar na área hospitalar e na área clínica a pós-graduação, haja visto que hoje todos os hospitais exigem a pós-graduação com habilidade clínica. Isso é uma questão que faz parte dos selos de certificação da ONA, da Joint, da Deutsche Canadense, do Chemento, do CQH e etc. A formação privilegiada através de uma especialização, de uma pós-graduação, coroada depois com a atuação dentro da farmácia clínica hospitalar e, claro, depois buscando aperfeiçoamentos. Me preocupa muito hoje ver pessoas que jamais frequentaram um curso de pós-graduação na área clínica hospitalar e que, de repente, têm esse desafio e acabam encontrando algumas dificuldades naturais por não terem um preparo anterior. Assim como me preocupa também pessoas que falam sobre farmácia clínica sem sequer terem vivido dentro de um hospital. Isso a gente vê, inclusive, fazendo meia-culpa na área do ensino. Eu vejo pessoas que hoje sequer fizeram farmácia clínica na vida. Colocam aventais, colocam ternos, colocam gravatas, camisas lindas, e nunca deram um plantão de 24 horas no hospital e vão falar de farmácia. Então isso me preocupa muito, muito mesmo. Tá? Então, buscar a excelência, buscar o conhecimento, e é isso que o IEPG, é isso que o Instituto de Pós-Graduação faz, propiciar a nós essa melhora da nossa qualidade, da nossa excelência, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, oferecer os nossos recursos, oferecer o que a gente sabe em prol do paciente. O farmacêutico clínico não é o indivíduo mais importante da equipe. O médico também não é o mais importante. A enfermagem também não é o mais... Todos são importantes. Tá? E me lembra aqui o meu amigo José Ferreira Marcos, que aliás foi o meu presidente na época de SBRAF, os padrões mínimos da farmácia hospitalar, da SBRAF, que eu vou mandar para vocês, o PDF, tá? Assim que terminarmos aqui. Então, queria agradecer mais uma vez ao Elma, ao pessoal da IEPG, a Poliana, a todos aí pela oportunidade. O meu WhatsApp é o 11 93348 7020, 11 948 7020. O meu e-mail é bem simples, é gusfarma@hotmail.com. Gusfarma, de Gustavo Farmacêutico, com F mesmo, gusfarma@hotmail.com. Queria agradecer mais uma vez, nosso tempo aqui no Instagram está se encerrando, infelizmente, mas volto numa outra oportunidade, se for me dar esse privilégio de falar com vocês sobre a importância do farmacêutico clínico em tempos de pandemia, em tempos de SARS-CoV-2. Um grande abraço para vocês, fiquem em casa se puderem, quem não puder, quem tem a necessidade de trabalhar e faz parte dos grupos que precisam trabalhar, mas mantenham seus familiares em casa e acreditem, a gente vai sair dessa sim. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande abraço.